Terceiro e último bloco do Código Aberto, nós estamos terminando o 5º encontro já. E como a gente tem vivido a cada semana uma experiência nova, com um tema novo, eu sei que tem alguns conceitos que ficam, às vezes, meio confusos. Não só confusos, né? Difícil conectar algumas ideias. Então, para te ajudar a conectar tudo isso, a colocar isso de uma forma bem simples, a gente tem o pessoal do Ponto de Referência que ajuda a gente e você pode acompanhar o vídeo deles nesse momento, daqui a pouco a gente volta. Muitos olham para o santuário e suas liturgias como algo arcaico, sem sentido. Mas ao se aprofundar, podemos ver a beleza de cada detalhe e como Cristo está presente em cada simbolismo e é a figura central do processo de adoração do santuário. Em primeiro lugar, o plano da redenção não foi algo simples. Nossa mente finita não é capaz de compreender a profundidade e decisão de Deus, o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, se fazer homem e morrer, não só uma morte comum, mas o pior tipo de morte de todos os tempos. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e ao terceiro dia ressuscite. O tamanho desse sacrifício só pode ser comparado ao tamanho do amor que ele tem por nós. No santuário, um cordeiro sem mancha ou defeito era levado para ser morto, e pelo sangue daquele cordeiro, os pecados eram perdoados. A Bíblia afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus. Através dele, o simbolismo do cordeiro morto no santuário foi cumprido em sua plenitude. Mas a obra da salvação pela humanidade não termina na morte do cordeiro na cruz. O livro de Hebreus apresenta a continuidade do serviço no santuário e Cristo, como nosso sumo sacerdote, ministrando em nosso favor no santuário celestial. Ele está realizando o seu sacerdócio, intercedendo pelo seu povo, com amor e misericórdia, porque ele entende o que você está passando, suas lutas e dores. Ele viveu e sofreu as dores desse mundo e por isso te chama ao arrependimento com autoridade para perdoar os nossos pecados. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus, mas graças à misericórdia e amor de Jesus, que além de morrer por nós, é também nosso intercessor perante o Pai, não por nossos méritos, porque não temos absolutamente nenhum mérito, mas pelos méritos da sua expiação. É muito lindo ver a perfeição de Deus em prover o santuário terrestre como um modelo do celestial e como todos os simbolismos levam para a obra redentora de Cristo. Assim entendemos a figura do Cordeiro, o trabalho do sacerdote e as festas celebradas, como Yom Kippur, considerado a festa mais solene por ser o dia da expiação. Um período único do ano em que o sumo sacerdote adentrava no local santíssimo do santuário e realizava a expiação pelo povo, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Estamos vivendo nesse momento. Cristo está hoje no Santo dos Santos ministrando em nosso favor. Que possamos, assim como o povo de Israel, jejuar e orar, rogar pelas misericórdias de Deus e seu perdão. Que a paz seja convosco. Do vídeo, a gente volta para a música. Obrigado, pessoal do Ponto de Referência. E agora a gente vai para a música com o Alê. Alê, terceira música que você canta para a gente aí no programa, terceira participação. Qual que é a música que você escolheu para esse programa? Essa música é Pausa e ela fala sobre relacionamento com Deus, especificamente oração. Acesso Beleza. livre. É madrugada, um silêncio, um som. Joelho dobrado ao chão, um clamor. Essa relação consigo entender que a tua voz silencia para que eu possa te compreender melhor. Eu faço silêncio pra eu te escutar. Tu fazes silêncio pra poder me explicar. Nessa relação consigo entender que a tua
muitas situações consigo ouvir tua voz. Um passo era a cantar, ou no mar, no meio do silêncio eu posso te escutar, pois sei que o teu silêncio é resposta para mim. E mesmo sem te ouvir, tua pausa é música pra mim. O teu silêncio é resposta para mim. E mesmo sem te ouvir, tua pausa é música pra mim. Amém. Obrigado mais uma vez, Ale. Obrigado. E a gente tem pensado sobre esse acesso que a gente tem a Deus, sobre como a gente pode chegar até Ele. Mas quando a gente volta lá para a nossa... E o pastor Isaac terminou o último bloco falando sobre isso, sobre essa realidade que tinha no santuário, que era esse lugar que representava um pouquinho dessa distância. Representava não a distância entre Deus e o homem, mas que o pecado havia realmente causado uma separação. Essa separação está representada de forma quase que gráfica no santuário. E agora a gente tem então um santuário que uma vez por ano era necessário passar por uma purificação, que era do santuário e que era do povo. O que era esse momento? O que era esse dia chamado dia da expiação? O que significava esse dia? O que acontecia nesse dia? Esse dia era o dia do juízo final do ano, né? É o juízo anual, digamos. Então, havia várias regras. O povo tinha que tomar banho, não que eles não tomassem, né? Mas tinha que se preparar, trocar de roupa e tinha toda uma prática de jejum. Algumas coisas não podiam ser feitas nesse dia. O povo ficava na expectativa da entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo para aplicar ali o sangue do sacrifício que havia sido feito ali fora. Eram vários sacrifícios e aí quando ele saía do lugar santíssimo, ou seja, deu tudo certo, né? Ele não morreu, ele saiu, ele abençoava o povo e ainda tinha um último ritual, que era um dos pontos altos do dia, que era transferir todo o pecado do santuário para um bode, que recebe um nome, Azazel. E esse bode era enviado para o deserto, para lá no deserto morrer sozinho. E aí o pecado tinha sido afastado do arraial, né, do acampamento do povo de Israel. Basicamente, esse é o dia da expiação. E é curioso que Hebreus fala tanto do santuário, do sumo sacerdote, santuário celestial, do dia da expiação, mas não fala do Azazel. Não fala do Azazel. Porque o foco de Hebreus é a obra de Jesus. E a obra de Jesus é derramar o sangue. Né? O Azazel é uma outra figura. De repente, em outro programa, a gente estuda melhor sobre ele. Mas o dia da expiação cósmico, digamos, funciona basicamente da mesma maneira como foi ilustrado lá no tabernáculo do deserto. E quando a gente olha para essa relação do Antigo Testamento, com essa tipologia, né, o Antigo Testamento, essas figuras do Antigo Testamento, como elas têm um correspondente em Cristo ou em coisas que estão acontecendo nesse momento, nós teremos também um momento em que o pecado será de todo extirpado e não mais existirá na existência humana, inclusive pela morte, pelo extermínio do ser que ocasionou o mal, né? Que Exatamente. O mal. E tem uma diferença que eu acho muito sutil, mas muito importante, que no Antigo Testamento, o dia da expiação era um dia de expectativa, né? Você ficava naquela, será que vai dar ou não, né? Será que vai ser aceito ou não? No caso de Jesus, a gente não tem a expectativa de que será que vai dar ou não. Já deu certo. Ele é o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito, e quando o Apocalipse fala que ele vai gritar, feito está, e sair do santuário, isso vai ser motivo de alegria para aqueles que estão esperando, né? A gente vai exultar. A gente vai, olha, não tem tristeza, não tem ficar lamentando, rastejando por causa da dúvida, será que eu fui aceito ou não? Pelo contrário. No caso de Jesus, a comparação entre o que ele faz e o que era feito no Antigo Testamento é uma comparação feita por contraste. E até uma resposta, porque aí alguém pode se perguntar, mas se no Gênesis não havia pecado, Lúcifer
do nada apareceu uma maldade no coração dele, quem garante que depois não vai aparecer a maldade de novo? E esse simbolismo, né, do dia da expiação traz essa certeza de que o pecado vai ser extinguido da face do universo todo, provando ali o caráter de fato de Deus, né? O pastor comentou que vai ser um momento de alegria, e Apocalipse fala, né, que o povo vai cantar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. E Hebreus fala bastante sobre esse papel de Jesus enquanto nosso mediador, enquanto sumo sacerdote, e fala assim, Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. E é por isso que não vai precisar de mais sacrifício, e é por isso que não vai ter a possibilidade do mal entrar de novo, porque essa aliança é eterna. Essa segunda aliança que precisou do segundo Adão vir para reconciliar o povo, que é representado pelo primeiro Adão, com Deus naquele plano de perfeição que Deus havia estabelecido na fundação do mundo, toda essa situação aconteceu de forma definitiva para que hoje Jesus desse a nós essa oportunidade que está clara no verso 28 também, que fala: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E agora, só para a gente pegar esses temas todos, tudo isso que a gente falou, e colocar dentro desse pacote da temporada que a gente está chamando de Tempo do Fim, a minha questão, eu tenho duas questões que eu gostaria de trabalhar com vocês. A primeira delas é a seguinte: como que essas figuras de Jesus como sacrifício, como sumo sacerdote, como advogado, como intercessor, como isso me ajuda a compreender e a lidar com o tempo do fim? Como isso te ajuda, talvez seja melhor. Pensando no fim, pensando que a gente está vendo o fim, Janine, como é que você, olhando para essas figuras de Cristo, como é que isso te ajuda e o que isso te diz sobre o fim, como é que isso te ajuda a encarar o fim? Como nós falamos na semana passada, nós acabamos entendendo Apocalipse não como um livro para que se tema, mas para que se ame, para que se entenda. E compreendendo essas diversas facetas de Jesus como Cordeiro, sumo sacerdote, como intercessor, nós entendemos que não existe alguma forma de nós nos perdermos. O mal está presente hoje em dia. Nós temos diariamente o mal inserido em nós. Mas a vitória já é certa, porque Jesus já intercedeu por nós, já morreu por nós. Então isso me dá uma certeza de que no fim dos tempos, e esse fim dos tempos é hoje, nós estamos nos fim dos tempos, nós temos essa certeza de que nada, nem o pecado, nem a incerteza, nada vai me tirar do foco de que um dia nós iremos para o céu junto com Ele, porque nós já estamos perdoados. Isso me evoca a presença do Espírito Santo, de fato. Um dos papéis dele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. São três coisas extremamente ligadas ao que a gente está falando aqui, que é o santuário celestial. Se não houvesse esse santuário celestial, por que ele precisaria me convencer dessas coisas? Do pecado, o salário do pecado é a morte, do juízo, da justiça, aliás, que Deus é justo e Ele se faz justiça diante da gente através de Jesus Cristo, e do juízo, que é aquilo que vai acontecer, mas já aconteceu por intermédio da cruz de Cristo, né? Então, o Espírito Santo ele tem esse papel também de convencer a gente. Eu penso que no tempo do fim, e as coisas vão piorar, de acordo com as profecias, piorar no sentido humano, né? A nossa tendência humana é a gente, puxa, eu estou sozinho, estou abandonado, Deus não está cuidando de mim, né? Nós vamos passar aí por uma tribulação, uma perseguição, alguma coisa assim. E se a gente olhar para o santuário celestial e perceber que tem alguém por nós ali, tudo muda de figura, né? Em Hebreus 10, no versículo 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 12 diz que, depois de ter oferecido para sempre sacrifício único, ele se assentou à destra de Deus. A nossa santificação tem a ver com o que Jesus está fazendo lá, no tempo do fim. Nós não estamos sozinhos. Ele não fez assim: agora morri, ressuscitei, fui para o santuário, se virem sozinhos. Não.
Nós estamos sendo santificados por causa dessa atividade dele lá. Em momento algum da história desse mundo, a gente vai ficar sozinho, abandonado. Nós nunca vamos passar 1 minuto, 1 segundo sequer, sem esse intercessor. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente. Porque quando você peca, você se arrepende, você entrega a Deus e Jesus automaticamente já substitui, tem esse caráter substitutivo. Só que se você peca deliberadamente, eu vou pecar, vou viver a vida do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, você decidiu, por livre e espontânea vontade, de que você não precisa de um Salvador. E a outra questão que eu tinha, além dessa, que aí são as implicações, né? Pensar nisso para ajudar a gente a enfrentar o fim. A outra é esse dia da expiação, esse dia de passar em juízo. Qual é a relação disso com o tempo do fim? Nós estamos nesse dia, né? Esse dia já está acontecendo. O que a gente está esperando é que esse dia termine e o sumo sacerdote saia do santuário e venha para abençoar o seu povo, né? Já está em andamento. Como é que a gente vive durante o dia da expiação? Bom, o dia da expiação do Antigo Testamento dá uma dica, né? Eles viviam com roupas lavadas, né? Naquela expectativa do que iria acontecer, eles jejuavam, eles se consagravam, eles oravam. A gente tem que viver nessa expectativa também, de buscar fazer a vontade de Deus, conhecer mais a palavra, até que ele diga, feito está, e saia do santuário para nos abençoar definitivamente. Luana, você que estava temendo por esse tema, quando a gente falou do santuário, porque realmente é um tema que tem muitas coisas, né? Como a gente vê aqui, tem muitos elementos, mas assim, se eu chegasse agora para você e falasse que eu preciso de tranquilidade em relação ao fim, ou se eu falasse dos meus medos em relação ao fim, como é que você usaria a mensagem do santuário para tranquilizar o meu coração ou tranquilizar o coração de alguém que está em casa? A mensagem do santuário, ela tranquiliza a gente, em primeiro lugar, porque a gente sabe que tudo está dentro do plano de Deus. Tem alguém que está no controle de todas as coisas. Porque a gente tem a mania de querer estar no controle de tudo. E quando a gente perde esse controle, por exemplo, por isso que muita gente tem medo do futuro, por isso que muita gente tem medo da morte, porque ninguém morreu e voltou para dizer o que acontece depois disso. Então, quando a gente perde o controle, a gente tem medo. E é isso que Jesus quer passar. Falou assim, olha, você não tem o controle, porque o controle é meu. Enquanto eu estava como cordeiro, eu morri pelo seu pecado e te dei livre acesso ao trono de graças. E agora eu estou como sumo sacerdote defendendo você, te justificando para que você continue vivendo, tentando viver em santidade, tentando me buscar, para que um dia aí eu saia do Santíssimo e vá te buscar e todo mundo possa viver no céu. É essa tranquilidade que o santuário nos passa, da função de Jesus o tempo inteiro ao nosso lado, o tempo inteiro por nós, mesmo que a gente não mereça, e o tempo inteiro tudo dentro do programado de Deus, ainda que a gente queira sair desse programa. Sempre sob o controle dele, né? E pensando nessas duas perguntas que eu fiz, eu quero deixar 2 textos que não são meus. Eu tenho, de vez em quando, nessa temporada, usado o livro Grande Conflito, é um livro de Ellen White, que é uma autora adventista, e ela, falando sobre essa realidade do santuário e pensando nesse final dos tempos, ela diz algumas coisas bem bonitas, e sobre tranquilidade para a gente, ela diz o seguinte: todos os que se arrependeram verdadeiramente do pecado e pela fé reivindicam o sangue de Cristo têm o perdão escrito ao lado do seu nome nos livros do céu. Quando eles participam, olha só que bonito, quando aí você pode colocar quando você participa da justiça de Cristo e é verificado que o seu caráter está em harmonia com a lei de Deus, seus pecados são riscados e eles são considerados dignos da vida eterna. E o Senhor declara, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Que certeza maravilhosa. Você pode agora, estamos vivendo o final dos tempos, estamos passando por uma etapa, chegando numa etapa final de juízo. Seremos testados e provados. E aí vem Jesus e diz o seguinte: se você está arrependido e pela fé você reivindica aquilo que Cristo já conquistou para nós, você pode ter a certeza que então o Senhor vai lhe declarar: eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais. E aí então, pensando nessa outra pergunta que eu fiz, a respeito do dia da expiação e aquilo que a gente está vivendo, nós temos esse dia sendo vivido por nós nesse tempo.
E aí então esse tempo um dia vai passar, vai acabar. E aí vem uma mensagem muito importante também no livro Grande Conflito que diz o seguinte: vivemos hoje no grande dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote faz expiação por nós. E aí ela diz o seguinte: nenhuma atitude frívola alimentada por tantos deve ser abandonada. Todos aqueles que desejam vencer as más tendências, que lutam pelo predomínio, têm uma batalha à frente. Cada um deve ser encontrado sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Como ser encontrado assim? Como ser encontrado puro? Através de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos chama para uma vida nova com Ele. Que Deus te abençoe. A mensagem do santuário para esse tempo é essa: você pode viver perdoado por Cristo e na certeza dessa salvação todos os dias. Que Deus te abençoe e eu te espero semana que vem no Código Aberto.